Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E nesse conteúdo eu gostaria de falar para vocês, será que Bolsonaro ele está deixando a desejar agora aos cristãos, aos fiéis que sempre acreditou nele? Ele está deixando de ouvir a voz de Deus? E Silas Malafaia, será que agora realmente nós estamos vendo o outro lado de Silas Malafaia? Eu estou aqui só para poder saber da sua opinião. Tem pessoas que vão falar que política não orna com religião, que não pode misturar. Se fosse assim, Daniel, ele não estava no meio dos políticos. Tem pessoa que precisa ler um pouco mais a Bíblia. Não podemos ser santarrões e querer dizer que não. Não, nós temos que preocupar sim com o governo, precisamos preocupar com política, porque senão a coisa fica feia. Nós temos que orar e sabemos que tudo é permissão de Deus. Preste bem atenção, vou deixar os créditos, irmão Carlos Einar, isso mesmo, Carlos Einar, bênção de Deus. Se você não conhece até mesmo o canal desse servo de Deus, é bênção de Deus, traz conteúdos ótimos. Pedi para ele me deu autorização, louvo a Deus por isso. E estou dando os créditos ao canal do servo do Senhor, que vai estar aqui na descrição. Ele traz uma matéria muito forte entre Silas Malafaia, Pablo Marçal e Bolsonaro. Quem será que está certo? Na sua opinião, preste bem atenção aqui e nós vamos ver coisas antigas do pastor Silas, que uma hora era de um jeito e agora está sendo de outro. Está se revelando de uma outra forma. E gostaria de saber da sua opinião. Preste bem atenção nesse vídeo. Deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante para o canal, tá bom? Preste bem atenção. Hoje nós traremos à tona uma questão que muitos evitam discutir. A política brasileira está atravessando uma fase de declínio profundo. A mais recente coalizão, ou seja, a aliança de Jair Bolsonaro com Malafaia e com Ricardo Nunes, candidato à Prefeitura de São Paulo, não apenas ratifica e divide o cenário político, como também revela de uma maneira explícita a estrutura corrupta que há tempos permeia o governo nacional. Deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida. Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes, por ele e pelo vice, Melo Araújo. Bolsonaro manifestou seu apoio a Ricardo Nunes, à sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, em um movimento político cuidadosamente articulado por Valdemar da Costa Neto, líder do Partido Liberal, em um conchavo com Michel Temer. Sim, Michel Temer que comanda o partido de Ricardo Nunes, e Valdemar da Costa Neto, do PL, está nos bastidores dessa articulação. E essas alianças transcendem qualquer princípio ideológico e demonstram que o sistema se sobrepõe a tudo e quem sofre as consequências é a população. O endosso e o apoio de Bolsonaro nessa trama maquiavélica, longe de fortalecer a sua base, agrava a fragmentação e a ruptura da direita, dividindo essa base que já está imersa em uma crise de desmoronamento. Será que Bolsonaro não está dando fim à sua carreira política? Manchando a sua moral diante de Deus e de todos os brasileiros conservadores que lhe apoiam sem medidas e esforços? Olha que Bolsonaro pode estar desperdiçando uma chance e brincando com a fé dos cristãos que lhe apoiam, podendo cavar o fim da sua carreira política. E quem sabe não ter outra chance da parte de Deus. E para complicar ainda mais, a disputa feroz entre Silas Malafaia e Pablo Marçal sinaliza o colapso das próprias fundações da política da direita do Brasil. Uma recente fala de Malafaia mexeu com grande perplexidade, mas o verdadeiro impacto veio com suas palavras que se revelaram ainda mais inquietantes. Ele pareceu debochar e trair a confiança do povo e agir com desdém. Será que finalmente estamos testemunhando a revelação da verdadeira essência e face maligna de Malafaia? E quanto ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro, ele estaria igualmente desiludindo os cristãos e traindo a confiança daqueles que sempre o apoiaram? Prepare-se, porque o que você vai ver nesse vídeo hoje pode transformar completamente a sua percepção dos fatos. O conflito entre Bolsonaro, Pablo Marçal e Silas Malafaia possui camadas muito mais profundas do que aparenta. E o que está em jogo é muito maior do que imaginamos. Fique atento até o final desse vídeo para compreender a verdadeira dimensão do que está ocorrendo. A perseguição de Silas Malafaia contra Pablo Marçal parece girar em torno de quem realmente detém a verdade absoluta.
e quem de fato representa os ideais da política de direito do Brasil. Este confronto entre duas figuras proeminentes tem aspectos surpreendentes e hoje nesse vídeo eu irei trazer informações secretas sobre Malafaia que ele certamente preferiria que você não fique sabendo. Mas primeiramente veja que quando Pablo Marçal fez a sua oração, inclusive pedindo as bênçãos de Deus sobre Malafaia, Malafaia prontamente o classificou como um manipulador, acusando Marçal de brincar com a fé, de desrespeitar a Deus e até de trair os valores da direita. No entanto, o que eu vou expor hoje aqui pode abalar completamente a sua percepção sobre Silas Malafaia, se é que já não está mudada, né, pelas suas loucuras e gritarias. E desde que a Folha de São Paulo publicou denúncias contra Alexandre de Moraes, a direita foi tomada por uma onda de teorias conspiratórias, mas o verdadeiro choque veio com a postura inesperada de Silas Malafaia ao defender o jornal A Folha de São Paulo, o mesmo veículo que ele e a sua base sempre taxaram de comunista. O que mudou em Malafaia? Como a Folha de São Paulo deixou de ser vista como um porta-voz da esquerda para virar e ser respeitada como uma fonte da direita? A resposta parece simples: Malafaia joga ao lado de quem está vencendo. Ele troca de opinião igual troca de cueca, altera os seus propósitos, movido apenas pela busca de poder. Eu vou mostrar um vídeo de 22 anos atrás, em que o próprio Malafaia condena o uso da igreja para fins políticos. E como as suas atitudes de hoje contradizem a esse discurso que ele fez há 22 anos atrás completamente. Ela não apoia a candidatura e ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. E eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. Em Êxodo 18, 21, diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão. Ele diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca, governe corretamente, faze justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Eu queria dizer uma outra coisa pro Lula. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Lula. Eu observo bem a fala das pessoas. Enquanto eles estão no império do medo, para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito: eu acredito na capacidade do brasileiro de superar a crise. Enquanto eles, com o império do medo, estão neutralizando os sonhos, e quem não sonha não vai a lugar nenhum, você tem passado os seus sonhos, que é construir uma nação grande. Chegados, que falam político. Ah, irmão, um deles tá pensando que eu sou otário. Se escondeu o tempo todo. Vamos ver, papapá, até hoje. Quando falou no Congresso, se esquivando. Fala comigo toda semana. Famoso, muito famoso. Sabe, faz muitos vídeos porque é brigão. Eu vou te aguardar em 2018. Em 2018, você vai esperar por mim. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Você tá com medo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. Precisa de ser trouxa. Tá pensando que eu cheguei aqui agora? Você conversa pra boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Deixa eu dizer isso pra você aqui, ok? Deus abençoe. Não reúne não, ele não reúne essas coisas não. Você tá enganado. O tempo vai mostrar pra vocês. Segura aí, o tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Não, você tá enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que tô falando, tá? Competência política? Competência administrativa? Integridade não é a única fonte pra alguém ser presidente. Anote. Agora, eu sinceramente, Frota, eu como jamais vou usar nem minha mídia, nem nada pra falar mal de Bolsonaro, nem nada, que eu não vou dar mole pra esse esquerdopata, mas eu tô profundamente decepcionado, irmão. Você quer saber? Eu tô calado, não falo nada, não entro em nada, sabe? Eu tô quietinho, o que nego da imprensa já tentou tirar de mim, irmão, se eu fosse maquiavélico, maldoso. De tudo que foi revelado aqui surge uma questão. A direita que se apresenta como baluarte da moralidade e dos valores cristãos,
estaria internamente corrompida? Porque nós não podemos ignorar as evidências dessas alianças obscuras e traições mascaradas por discursos religiosos e líderes que outrora acusavam, mas agora se curvaram diante do mesmo sistema que criticavam. Silas Malafaia, Bolsonaro e Pablo Marçal, quem de fato está comprometido com a verdade? Ou será que nenhum deles realmente se importa com os princípios que dizem defender, preferindo se aliar aos jogos de poder? A política brasileira está em estado de decisão e a direita, que deveria ser a guardiã da integridade e da moralidade, parece cada vez mais envolvida em interesses pessoais. Será que nós estamos sendo ludibriados por aqueles que se autoproclamam defensores da fé e da pátria, mas que na prática jogam o mesmo jogo sujo que condenam? Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que a direita está traindo os seus próprios valores? Ou ainda você confia nas promessas e discursos desses líderes? Após o apoio de Bolsonaro a Nunes, é impossível não desconfiar. Está claro que a direita está se rendendo à corrupção. Bolsonaro, que é tão querido por todos nós, aparentemente parece trair e dividir a direita para apoiar as loucuras e histerias de Silas Malafaia. Bolsonaro, infelizmente, pegou um caminho ruim, que pode trazer aí um desgaste moral à sua imagem, ao perseguir um homem de caráter e de direita como Pablo Marçal. Marçal reagiu, afirmou que Bolsonaro escolheu o caminho mais errado da vida dele sobre o apoio a Nunes. Questionado sobre as críticas de Jair Bolsonaro, Marçal afirmou neste sábado que o ex-presidente escolheu o caminho mais errado da vida dele em referência ao apoio do ex-presidente à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Marçal declarou o seguinte: eu não vou me levantar contra ele, que eu sei que ele foi alguém levantado por Deus. Malafaia também não vou levantar. O candidato cumpriu a agenda de campanha nesta tarde em carreata em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Lembrando que 47% dos eleitores dizem que não votariam em Marçal, segundo o Datafolha. O influenciador disse que não tem como ser amado sem ser rejeitado. Sobre os seus dados, ele defendeu que a rejeição de alguém faz com que essa pessoa seja comentada e que está até feliz com o levantamento. O empresário transpôs para a campanha a estratégia que aplica no mercado digital, viralizando conteúdos absurdos ou agressivos para aumentar o seu conhecimento e engajamento. Perguntado se dessa vez não exagerou na dose, respondeu: aí é comigo. Faltam 15 dias, você vai ver o que eu vou fazer. Tá aí então a declaração de Pablo Marçal sobre o atual contexto político em São Paulo. Lembrando que há aí um empate técnico entre as três candidaturas, Ricardo Nunes, o candidato do PSOL Guilherme Boulos e o próprio Pablo Marçal, mas já há aí um distanciamento com o atual prefeito e Guilherme Boulos, de alguma forma, se distanciando na primeira colocação. Meus queridos, infelizmente a política corrompe as pessoas. E como diz a palavra de Deus, né, nós temos que confiar plenamente em Deus. Maldito o homem que confia no outro homem, né? E quem confia na força do seu braço está perdido. Deus que tenha misericórdia do nosso querido presidente Bolsonaro, né? Que ele possa acordar antes que seja tarde demais. E meus queridos irmãos, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque o Brasil precisa acordar e enxergar o que realmente se esconde por trás dessa fachada política. Nós não podemos ser coniventes com essas traições. O nosso voto é importante e tem o poder de mudar o curso das coisas. Então vamos demonstrar que nós não somos cegos e que nós estamos atentos aos acontecimentos. Agora a decisão está em suas mãos. Você vai fechar os olhos para tudo isso ou vai questionar tudo que está em sua volta? Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você está achando, né? Aparenta que o Bolsonaro está traindo a pátria, os cristãos de direita, para apoiar um louco, um desvairado, uma pessoa desequilibrada igual Silas Malafaia. Comente aqui abaixo o que você acha de tudo isso, tá bom? E se você foi edificado por esse vídeo, compartilhe com familiares e amigos nas suas redes sociais e contatos aí do seu celular, tá bom? E eu peço que você deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, está aí. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa o teu joia, deixa o teu like, que é muito importante para o canal. Gostaria de saber da sua opinião, respeitando uns aos outros. Deus abençoe o irmão Carlos poderosamente. E o link do canal dele vai estar aqui embaixo. Também tem um botão aqui embaixo. Seja um assinante do meu canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Não tem fidelidade, você pode descadastrar a hora que você quiser, mas vai estar nos ajudando muito. Ou a chave Pix até mesmo está aqui no topo desse vídeo. Você pode tanto aproximar o código QR Code ou pegar a chave Pix e ser um semeador da boa semente, plantar uma semente no nosso ministério. E eu tenho certeza que Deus vai estar te retribuindo, porque o Senhor falou comigo: quem plantar no teu ministério será 7 vezes mais. E eu tenho certeza
que será bênção para a sua vida, tá bom? Aqui está a chave Pix. Se você sentir no teu coração, a semente que você sentir no teu coração, plante. Vou orar nos comprovantes. Saúde, multiplicação e prosperidade. E Deus vai fazer o resto, tá bom? Que Deus te abençoe. Deixa o teu like. Fala de qual cidade você está falando e estado. Vou estar orando pelos nomes que aparecerem aqui, tá bom? Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.